GTX 1650 contra 8700G. Qual que é o caminho que você deve levar para o seu setup? Fala aí galera do canal da Terra, como é que vocês estão? Para quem não sabe, me chamo Davi. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre que caminho você deve ir. Você que tem que ir já com uma 1650, já com placa dedicada, ou ir com um 8700G, um processador já bem parrudo, 8/16, ali que vai te entregar muita performance do lado do processador e, é claro, ele ainda de quebra vem com uma excelente placa de vídeo integrada dessa vez, que daí no caso vai ser a Radeon A780M. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre especificações. Como a gente sabe, né, a 1650, esse carinha aqui, ela já é uma placa, vamos dizer assim, já datada, já é velha, você pode ver até pelo conector dela, ainda vem com DVI, para você ter uma ideia, mas é uma placa ainda muito capaz aí para você jogar ou no Full HD/HD ali, com as coisas um pouco mais reduzidas ali, você tirando uma texturinha aqui, uma texturinha ali, e é claro, ela também vai servir para você jogar jogos competitivos. Se você joga aí CS, Valorant, vai ser difícil você precisar mais do que esse carinha aqui para ter uma experiência legal. Uma experiência legal, não estou falando de subir muito a casa de frames, mas para jogar no seu 144, no seu 240, essa aqui deve ser mais do que suficiente. E do lado aqui do 8700G, a gente tem a vantagem já de você já vai estar em uma geração nova, você já vai estar com DDR5, logo tudo que você comprar aqui, desde placa-mãe, memória, você não vai precisar trocar tão cedo. Como a gente sabe, a AMD tem um excelente histórico de compatibilidade, a gente não sabe o quão longe vai, mas a Lisa Su ali, né, a CEO da AMD, já falou que ela espera ali basicamente algo similar ao que a gente teve no M4. Similar ao M4, isso quer dizer pelo menos aí 4 anos de upgrades que você vai ter aqui nesse carinha aqui, ou seja, vai poder começar aqui com um integrado, depois você pode colocar uma dedicada, depois você pode trocar esse processador, às vezes por outro Ryzen 8000, às vezes sem gráfico integrado, o Ryzen 9000, daí vai de você. E no caso, a 1650, vamos dizer assim, já é mais um caminho sem muito upgrade, né? Você vai estar pegando ali uma placa de vídeo, você vai ter que literalmente vender ela e comprar outra. Não tem como você aproveitar, vamos dizer assim, nada que você montou o setup em volta para pegar essa daqui. Claro, você pode fazer outras escolhas inteligentes do seu setup para ela não ficar, vamos dizer assim, para você não ter só sendo limitado por essa daqui e no futuro você conseguir colocar outras placas e ter uma excelente performance também. Agora vamos falar do que importa, vamos falar de performance, tá bom? Vamos falar aqui do quanto que essa placa de vídeo integrada e essa dedicada vão dar para você nos seus games ali de FPS. Então no caso ali no Alan Wake 2, você vai ter ali no 8700G uma média ali de 45 FPS com 1% low ali de 25 frames. Quanto a 1650, ali você vai ter pouca coisa melhor, você vai ter coisa ali de 48% de média e 33% de 1% low. Ou seja, você vai ter ali bem parecido aqui, claro, a 1650 tá ganhando um pouquinho, isso se dá ali por questão de, vamos dizer assim, ela tem a memória dedicada dela, que tem que compartilhar com a GPU, tudo bem que a gente está usando aqui para esse teste memória 6.000 MHz, mas você vai ter um pouquinho de perda que comparado ao menos no Alan Wake. Já no Call of Duty Modern Warfare 2 ali, o remake que teve agora, você vai ter ali na 1650 uma média ali de 60 frames e 48 de 1% low, comparado ali o 8700G você vai ter ali uma média de 68 frames com 57 de 1% low. Aqui já temos uma vitória para o 8700G, que na minha opinião é uma escolha mais saudável na questão de plataforma. Agora vamos para o Cyberpunk 2077 com FSR ligado. A gente vai ter ali no 8700G a gente vai ter uma média ali de 68 FPS com 1% low de 40 contra 68 FPS também de média 1650 com 1% low de 57, ou seja, a gente vê ali de novo a memória não sendo dedicada, sendo assim, compartilhada com o sistema, você vê um pouco ali de malefício nesses 1% lows aqui, que no caso da 1650 ficam maiores do que no 8700G, no caso 780M, né? No Forza Horizon 5 a gente vai ter ali outra vitória, com muitas aspas aqui para o 8700G, já que você vai ter ali 72% de média com 1% low de 61, comparado ali a 1650 que vai ter 69 de média e 60 de 1% low. Ou seja, ganhou por pouco, mas está ganhando
Ou seja, é bem pau a pau essas duas placas. No GTA V a gente vê a primeira derrota assim, mais expressiva do 8700G, já que ele só conseguiu 92% de média com 72% de 1% low, ainda muito jogável, mas a 1650 aqui conseguiu 156 de média com 110 de 1% low, uma performance bem melhor. Já no Rainbow Six Siege a gente vai ter aqui de novo uma vitória para 1650, que ela vai ter ali 137 de média com 105 de 1% low, comparado a 115 de média e 96 de 1% low. Ambas continuam muito jogáveis, só que a gente tem que olhar toda essa questão de que ainda a 1650 está ganhando nesses casos aqui. No Red Dead Redemption a gente vai ter na 1650 63 de média com 32 de 1% low contra 54 de média e 30 de 1% low aqui no 800G. Basicamente ali no 1% low tá a margem de erro, mas a 1650 ali consegue entregar um pouco melhor ali quando a gente fala de performance. E para fechar aqui, coloquei aqui um The Last of Us Parte 1, que vai ter ali 38 de média na 1650 e 31 de 1% low contra 47 de média no 800G e 41% de 1% low, ou seja, outro jogo aí que o 800G ganha. Agora, terminando todos os testes, a gente tem que fazer aqui um compilado. A gente tem uma placa aqui que saiu em 2019, já está fazendo 5 anos de idade, que já era uma placa de entrada naquela época, comparando com um gráfico integrado de nova geração, que é o primeiro gráfico integrado dedicado mesmo, assim, que não é só para dar vídeo, que a AMD está fazendo na próxima geração. Então, se a gente for olhar a questão de drivers, questão de otimizações que poderiam ter sido feitas para 1650, todas já foram feitas. Quanto para o 8700G, ainda falta, vamos dizer assim, aquele requintezinho ali, aquela finalização para ele ficar 100%, ou seja, essa performance pode vir a melhorar com o 8700G, já que lembrando que a AMD geralmente melhora muito as suas placas gráficas, isso também vale para as GPUs integradas com os drivers ao longo do tempo, enquanto você não vai ver nenhuma melhora aqui com a 1650. Sendo assim, você consegue parar para pensar que basicamente estão empatadas atualmente em questão de performance, já que ao longo do tempo o 8700G deve ser resolvido e ser basicamente ali o que a 1650 te entrega hoje, sem falar que ele já vai te colocar numa plataforma nova, com memória nova, você não vai precisar, vamos dizer assim, colocar dinheiro em uma placa que você depois, a única serventia dela vai ser vendida depois. O 8700G ele já tem ali um PCI 4.0 X8 que vai ali te possibilitar colocar uma 4060, uma 4060 Ti, uma 7600. Então você vai ter ali a possibilidade de fazer ali o upgrade de placa de vídeo sem necessidade de trocar o processador e você vai ter uma excelente performance. Então eu agora, olhando esses dois, se fosse o meu dinheiro, eu faria uma forcinha e iria de 8600G, já que com isso você vai conseguir ali ter um caminho muito melhor. Quer dizer que a escolha da 1650 é ruim? Nem um pouco. Se você ainda quer ir por esse caminho, se você já tem um PC montado e você está pensando se você coloca dinheiro para uma próxima geração no gráfico integrado, ou se você só coloca ali a placa de vídeo nesse PC, aí eu recomendo realmente você roda a placa de vídeo e a 1650, dependendo do jogo que você joga, vai ser uma excelente placa aí, não vai te abandonar na maior parte dos jogos, principalmente se você conseguir ali abrir mão de um pouco de qualidade para ter um pouco mais de FPS. Agora deixe aí nos comentários o que você achou, qual desses dois você escolheria para o seu setup e é claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e participar das nossas lives que acontecem ali toda terça e sexta às 15 horas. Vou ficando por aqui, um abraço e fui!